Aí nós, nessa Bíblia Nova Pastoral, temos uma linha dos principais acontecimentos ao longo da história da salvação. Ali, por exemplo, o Êxodo, porque é ali que a arqueologia, então, ela comprova dados a partir desse período, mais ou menos 1250. E aí, nessa época, então, junto com esses grandes eventos que houve, que a Bíblia Nova Pastoral, ela menciona, aí também tem os grandes impérios que, assim, deixavam o povo, assim, no sofrimento. Ali no período do Êxodo, então, nós temos o Império Egípcio. Depois, lá no tempo da monarquia, nós vamos ter o Império Assírio, né? Depois, no exílio da Babilônia, nós vamos ter ali todo aquela opressão lá do Nabucodonosor, né, dos babilônios, né, lá, durante esse período do exílio. Aí depois do exílio, ali no exílio teve assim a destruição de Jerusalém. Muitos textos, eles assim como o Êxodo, ele é importante, Paulo mesmo foi importante para importante para todo o Novo Testamento. Aí o exílio também marcou muito o povo, o sofrimento, a situação toda. E aí teve a destruição de Jerusalém, do templo. Aí no pós-exílio, depois, lá no período lá do que teve os persas, o grande império persa, aí teve a reconstrução do templo. Mas, ao longo dessa trajetória toda, então, o povo, ele sofreu muito, né? O povo de Deus foi se formando, e os escritos do Antigo Testamento foram se formando também, mas pouco a pouco, né? Aí teve a reconstrução do templo, aí depois vem o período grego ali, aqui a Bíblia Nova Pastoral fala do período helenístico, né? Mas aí depois é importante, então, compreender toda essa trajetória, essa linha do tempo. Depois disso, depois do período grego, aí o Império, todos esses impérios que foram, assim, dominando ao longo da história. Aí veio o Império Romano. E nesse tempo do Império Romano, então, é o tempo de Jesus Cristo, da formação ali, da vida de Paulo, da formação das primeiras comunidades. Então, é super importante ver toda essa trajetória, essa linha do tempo que foi seguindo, que Paulo, então, ele tinha muito presente isso. Antes disso, antes da chegada de Jesus, a Bíblia foi traduzida. Os textos do hebraico foram traduzidos para o grego. Então, no tempo de Paulo, ele conhecia a tradução grega da Bíblia, mais ou menos no ano 1250, então a Bíblia foi traduzida, e Paulo, então, ele conhecia essa tradução da Septuaginta, porque essa tradução, então, ela ocorreu lá em Alexandria, lá no Egito, porque lá tinha uma comunidade muito forte, assim, do judaísmo. E aqui na nova Bíblia Pastoral, então, tem toda, a partir da época romana, a partir do 63, então, quando começa o Pompeu, que é o general romano, então ele vence os gregos, ali o Império Grego, e aí começa a dominação romana. E aí ela vai se estendendo, aqui na nova Bíblia Pastoral até o ano C, mas nós sabemos que é no 313, com o imperador Constantino, com o Edito de Milão, que aí vai tendo essa liberdade de culto. Mas, ao longo da história, então, foram se formando as comunidades. E nesse tempo de Paulo, ali, mais ou menos aqui, né, se vocês tiverem a Bíblia aberta, vocês vão acompanhando a nova pastoral, a Bíblia Pastoral, aí tem vários dados interessantes. A partir do 63, né, que começa o Império Romano, essa dominação, mas temos dados fundamentais ali com a chegada de Jesus, ali mais ou menos no ano 7, 6, Cristo, então, o nascimento de Jesus. E mais ou menos no ano 30, aí o ministério de Jesus, que marcou muito, e mais ou menos no ano 30, então, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E depois tem o martírio de Estevão, e ali depois do ladinho já colocam a conversão de Paulo.
E nós sabemos que Paulo, ele nasceu na diáspora, não é isso? Isso daí já está claro para nós. Paulo nasceu na diáspora, fora assim, de Jerusalém. E na diáspora, ali com os helenistas, então essas comunidades, elas tinham assim, uma interpretação um pouco mais aberta em relação à lei, ao tempo. Então é importante compreender toda a atuação de Paulo, as suas cartas, toda a novidade que ele traz, por causa que ele teve essa formação, assim, junto com esses seguidores de Jesus, os primeiros seguidores, as primeiras comunidades. Então ele bebeu dessa fonte. Então não foi de um dia para o outro que Paulo caiu do cavalo, lá como fala os Atos dos Apóstolos, não é isso? Ele caiu do cavalo, mas foi todo um processo de formação, né? Então lá em Damasco, provavelmente, ele ficou uns 3 anos bebendo, mas foram vários anos. Aí dizem estudiosos que ele fez assim um processo assim de noviciado, toda de formação. Então é bonito de ver todo esse caminho, né? Que Paulo mesmo foi assim, fazendo essa experiência e transmitindo para nós toda essa riqueza. Aí Paulo, ele não trabalhava sozinho, né? Ele trabalhava em equipe. Ele tinha muitas pessoas que colaboravam na missão. Então, sem essas pessoas que contribuíram, que trabalhavam junto dele, ele não fazia algo sozinho. Também o evangelho não teria chegado até nós. Por isso a colaboração de cada pessoa. Quem é Paulo para mim? O que conheço a respeito de Paulo? Que ligação afetiva tenho com ele? Quais são as fontes principais para nós termos acesso à vida de Paulo, aquilo que ele realizou na época dele, que foi antes de Jesus Cristo? Não, que foi antes dos evangelhos, foi após a morte de Jesus Cristo, após o ano 30. Paulo deve ter nascido ali no início, né, do século. Mas só que ele não era do grupo dos apóstolos, dos 12. Mas ele se considera apóstolo, porque ele foi, assim, um enviado de Deus, né? E realizou muito bem, evangelizou. Aí, quais são as fontes principais para nós conhecermos Paulo? Aí, vamos fazer uma seleção, né? Entre os Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, que fontes são mais, assim, importantes para conhecermos, de fato, termos acesso à origem, aquele tempo dos anos que Paulo viveu, até os anos, até a morte dele, né? Porque os Atos dos Apóstolos, eles foram escritos após a morte de Paulo. Aí eles são, esses escritos que nós temos ali, essa narrativa dos Atos dos Apóstolos, é muito teológica. Agora, para termos assim esse conhecimento mesmo da vida de Paulo, de toda essa influência do Novo Testamento, precisamos assim estudar, meditar as cartas autênticas de Paulo, porque nem todas as cartas paulinas, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Como que os estudiosos chegam a essa conclusão? Através do conteúdo, a análise de cada carta. Aí, através disso, as pessoas, então, elas chegam a esse dado, né? Autênticas de Paulo, então, nós temos a 1 Tessalonicenses, escrito mais antigo, depois temos Gálatas, temos 1 e 2 Coríntios, temos Filipenses e Filemão, e Romanos, então, as 7. E as outras, aí tem um pouco de polêmica, tem esses estudiosos que acham que elas foram escritas na época de Paulo, algumas, mas outros falam, então, que elas são tardias. Mas há esse consenso que autênticas são essas 7. Aí precisamos, então, refletir sobre a vida de Paulo, sobre a vocação de Paulo, a partir dessas cartas autênticas. Elas foram escritas antes dos evangelhos. O evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, no ano 70. E essas 7 cartas, elas foram escritas na década de 50.
E as outras, aí tem Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, provavelmente nos anos 80, e 1 e 2 Timóteo e Tito, elas são mais tardias ainda, bem no finalzinho do século, ou início, provavelmente no início já do segundo século. É o próprio conteúdo que atesta que elas são mais antigas. Por exemplo, ali em 1 Coríntios, um detalhe, né? As mulheres, elas eram ativas nas celebrações, elas profetizavam. Lá em Timóteo, elas são submissas, elas são silenciadas. Aí, em relação, por exemplo, à escravidão, esse texto de Filemão é maravilhoso, né? Essa igualdade, né? Não existe senhor e servo, todos são iguais. Gálatas também, não há homem, não há mulheres, não há judeu, não há gentios, não há escravo, não é? Todos somos um em Cristo. Vai ser um lema que a CNBB vai trabalhar no mês da Bíblia desse ano, a Carta aos Gálatas. Toda a Carta aos Gálatas. Então, há, assim, um conteúdo, assim, diferente. Mas todas elas são importantes. Mesmo assim que elas tenham uma perspectiva, um conteúdo diferente, elas têm uma mensagem profunda. E o lema deste ano bíblico, paulino, é tirado da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 1, para que a palavra se espalhe assim rapidamente. Então, todos nós somos chamados a colaborar para que esse ano paulino, de fato, espalhe essa mensagem de Paulo. Aquelas autênticas, mas as outras também, né? Todas são importantes, todas são mensagens de Cristo para nossos dias. Mas aí é importante a gente ter presente, então, esse contexto que viveu Paulo, e era um contexto que o Império Romano estava dominando. E aí, quando nós refletimos as cartas, então precisamos ter presente isso. Quando lá, 1 Tessalonicense vai colocar Jesus como Senhor, né? Porque era o imperador romano que era o Senhor lá, todo-poderoso. Havia uma aparente paz romana, mas, na verdade, o povo tinha muito sofrimento, assim como hoje. Precisamos sempre ter presente essa realidade. Elas têm toda a estrutura de uma carta paulina. Por exemplo, antigamente, até a carta aos Hebreus, ela fazia parte desse corpus paulino, né? 14 cartas. Atualmente, então, os estudiosos, eles já deixaram de lado a carta aos Hebreus. Não é que ela não seja assim inspirada, pelo contrário, ela tem uma mensagem super importante. Só que o estilo dela é mais assim no estilo de homilia, né? E ela não tem o nome de Paulo na introdução. Essas outras 13 cartas, nós encontramos o nome de Paulo no início, na introdução, e além disso tem toda uma estrutura assim, parecida, né? Mesmo que elas não sejam assim consideradas autênticas, aquelas outras 6 que eu falei ali, do lado esquerdo, elas têm a mesma estrutura e elas têm pontos em comuns. Mesmo que alguns pontos, assim, alguma parte do conteúdo, ele assim reflete assim já um período mais tardio, uma organização de igreja diferente, né? Por exemplo, Colossenses e Efésios, a cristologia, a eclesiologia é bem desenvolvida comparando essas outras 7 autênticas, né? Já é um período mais posterior. Então, além daquele dado que eu falei ali, em relação às mulheres, aos escravos, tem esse lado positivo. Então, elas têm muito assim mensagem para os nossos dias. Tem um hino que nós cantamos, né? Imagina, Filipenses e Efésios cantamos o tempo todo, né? Mas é bom, assim, observar assim, o nome de Paulo aparece nessas 13 todas, em todas as 13. Em Hebreus, não, né? E não é dito, por exemplo, que os Atos dos Apóstolos não contribuem, eles contribuem também para o conhecimento de Paulo. Os Atos dos Apóstolos também são importantes. Só que é uma elaboração mais tardia, após a morte de Paulo, né?
Por exemplo, os colaboradores e as colaboradoras. Tem umas cartas, a carta aos Romanos, no capítulo 16, menciona muitos colaboradores e colaboradoras. No capítulo 16, Romanos 16. Febe como a diaconisa, a portadora da carta, a líder de uma comunidade. Aí tem a Júnia, que era apóstola. Tem uma porção assim de colaboradores. Mas as outras cartas também, elas mencionam Silas ou Silvano, Timóteo, o braço direito de Paulo. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, fala de Evódia e Síntique, pessoas que se dedicavam ao evangelho, que lutaram pela causa do evangelho. Então, tem muitos colaboradores e muitas colaboradoras. Paulo não evangelizava sozinho. Aí é interessante que depois nós vamos fazer o estudo das cartas de Paulo. Vamos ver o que vai dar para se fazer no hoje, durante os outros encontros. Aí nós vamos observar que ele ia nas sinagogas. Mas ele, sei lá, parece que não tinha muito, os frutos eram pequenos, e aí ele partiu porque ele era judeu. Nós temos que considerar isso. Paulo, ele era judeu, e ele continuou sendo judeu, mas a experiência de encontro com Cristo foi, assim, fundamental na vida dele e dos seguidores de Jesus e das seguidoras. Aí depois ele começou essa evangelização nas casas. É bonito de ver. Ali em Corinto mesmo ele celebra ali numa casa. Né? E outros exemplos nós temos lá na carta a Filemon também. Então era comum. Então ali essa evangelização nas casas foi mais frutífera. Dá impressão, né? Eu tenho essa impressão.